Bem-vindo ao Conversando com Rotary, companheiro Cláudio Melo, presidente do Rotary Clube de Porto Alegre, o clube mais antigo do nosso distrito, 4.680. Gostaria de imediato de te perguntar, nesse dia em que nós comemoramos os 116 anos de Rotary Internacional, quantos anos tem o Porto Alegre? Bom dia, Suzana. Uma satisfação imensa, uma honra receber o convite e participar dessa nossa conversa amigável aqui, em um dia tão importante quanto o aniversário do Rotary Internacional. Sobre o Rotary Porto Alegre, o clube foi fundado dia 9 de novembro de 1928 por um fraterno amigo de Paul Harris, chamado James Holt, Jim Holt. Jim Holt foi enviado por Paul Harris à América do Sul para fundar clubes. Ele fundou 43 clubes na América do Sul, dentre os quais o Rotary de Porto Alegre. Não temos um clube padrinho, mas temos um clube apoiador, que é o Rotary Clube de Montevidéu, que participou ativamente dessa ação do Jim Holt. O clube, como eu disse, foi fundado dia 23 em 1928, né? Vamos completar 93 anos e estamos no limiar do centenário, que é muito importante, e vamos trabalhar para contar essa história aí. É o primeiro clube do sul do Brasil e o 9º clube fundado no Brasil. Olha só, é um clube que tem história e que muito certamente fez muitas ações importantes, relevantes para a sua comunidade. Eu gostaria, se possível, que tu destacasses algumas dessas ações que, no teu entendimento, foram muito importantes para a comunidade de Porto Alegre. Pois então, desde o primórdio da sua existência, o Rotary sempre teve uma ativa participação na história de Porto Alegre, na vida de Porto Alegre. Se nós olharmos o currículo dos fundadores do Rotary de Porto Alegre, muitos deles hoje ostentam nomes de rua, né? Alberto Bins, Otávio Rocha, a J. Renner, todos foram fundadores e participaram ativamente da vida do clube. Um marco importantíssimo que o Rotary teve, assim, influência, foi a construção do viaduto Otávio Rocha, o viaduto da Borges de Medeiros. Então, os nossos anais registram o quanto a participação do Rotary, dos rotarianos, foi decisiva para aquela construção, porque eles é que representavam a comunidade na construção desse projeto. Tudo quanto impactou, imagina, o clube fundado em 1928, o viaduto da Borges foi alguns poucos anos depois, né? A abertura daquele morro para que fosse feito esse elo de ligação lá em cima com a Duque de Caxias. E os rotarianos se envolveram de corpo e alma nesse processo. Essa é uma realização fantástica do clube, tá? E que bem demonstra o quanto os rotarianos contribuem para a comunidade, no caso específico, para a comunidade de Porto Alegre naquela época. Muito bacana. E mais recentemente, tens algum projeto do teu clube que tu destacarias? Sim, o clube ele sempre teve grande participação na comunidade. Um projeto que podemos dizer de grande relevância foi em 2008, 2009, por aí,
foi feita uma proposição por um associado nosso, Sérgio Mânica Tabelião, ao Tribunal de Justiça para que se estabelecesse a gratuidade dos atos notariais e registrais relativos aos procedimentos de doação de órgãos. Então, hoje existe um convênio entre o Tribunal de Justiça do Estado, o Rotary Club de Porto Alegre, e que também é conveniada a FURPA, né, que assegura a gratuidade de todos os atos notariais e registrais. Qual é o objetivo? Uma das questões que impedem a maior contribuição na doação de órgãos é a vontade familiar, né? Que nem sempre, porque a lei brasileira assim determina, é a família que decide, né? Nem sempre a família autoriza. E um dos motivos eu não sei qual era a vontade do falecido, eu não sei se ele queria. Então, qualquer pessoa pode fazer uma declaração, reconhecer firma por autenticidade ou fazer por uma escritura de instrumento público a sua declaração de vontade, o seu testamento dos seus órgãos, né? E isso, com a fé pública que lhe compete, né, é uma autorização explícita. Sim. Isso não tem custo absolutamente nenhum para que seja feito em qualquer cartório no Rio Grande do Sul. É um testamento em vida. Claro. E aproveitando assim a tua fala, tu falaste em FURPA. Gostarias de dizer para os nossos espectadores o que é FURPA? A FURPA é a Fundação dos Rotarianos de Porto Alegre, criada também, coincidentemente, no dia 9 de novembro de 1962. Foi uma fundação criada pelos rotarianos para potencializar as ações dos clubes, né, como um todo. Cada clube tem o seu trabalho junto às suas respectivas comunidades, né, e faz muito bem, todos os clubes fazem muito bem esse trabalho, mas eles passaram a ter a representatividade através da FURPA, né, de alavancar e dar conhecimento geral do quanto os rotarianos contribuem. Tá? A FURPA foi o nascedouro de um importante órgão que hoje é reconhecido nacionalmente e internacionalmente, chamado Banco de Alimentos. Ele foi criado dentro deste ambiente da FURPA e, através do nosso companheiro Paulo René, que hoje é o presidente dos bancos sociais da Fiergs, ele assumiu uma importância enorme, porque, com o apoio da Fiergs e de outras instituições, né, ele potencializou a sua capilaridade de arrecadação e volume para ser distribuído a instituições carentes, necessitadas e que lá são cadastradas. Então, isso por si só mostra o quanto os rotarianos contribuem. Exato. E eu acho que cabe também a informação de que, como eu já havia falado anteriormente, em Porto Alegre nós temos 2 distritos, o 4.670 e 4.680, e a FURPA reúne os rotarianos desses 2 distritos, né? Exatamente. A FURPA é um elo de ligação que potencializa o trabalho e a divulgação do que fazem os mais de 20 clubes de Rotary de Porto Alegre, independente do distrito ao qual, né, estejam filiados. O distrito é uma questão mais de administração até geográfica, mas, na verdade, os rotarianos servem conjuntamente, né? Isso é que é o mais bacana do nosso movimento. Mas, então, companheiro Cláudio Melo, muito obrigada pelo teu depoimento, por teres nos apresentado esse clube, Rotary Clube Porto Alegre, o clube mais antigo do distrito 4.680.